parece que é a bancada da bala, agora que você já entendeu os conceitos históricos aí, querem voltar para o teocentrismo. O que era o teocentrismo, recapitulando? Era quando o líder político, sendo líder religioso, impunha todas as suas ideias religiosas para a sociedade. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí, eu já estou aqui para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. E hoje, de maneira especial, nós vamos dar continuidade à série Eu e Você, Você e Eu. E já adiantando aqui para você, nós vamos tratar de um tema assim, bem relevante para os dias atuais. Tá? Se você ainda não me conhece, eu vou relembrar meu nome para você. Meu nome é Wilson, tá? Apresentador aqui do podcast Liberchat. E o tema que vamos tratar hoje é sobre política e religião. Então, chame seus amigos, junte-se, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deixa eu falar uma coisa aqui para você não esquecer. Se você está me vendo pela primeira vez e ainda não segue as redes sociais, então vou dar alguns segundos para você já se inscrever aí no YouTube. É só você digitar Liberchat Podcast, ativar o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Temos o nosso Instagram também, que é Liberchat_, e nós estamos também no Spotify, ok? Então, siga-nos nas redes sociais aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Então, já vai compartilhando o vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder. Aí, um detalhe. Depois que você ver, ouvir ou assistir esse vídeo aqui, aí você poderá ver os vídeos anteriores. Olha que tem conteúdo ali excelente para você bater um bate-papo, ouvir e comentar com os seus amigos e compartilhar também com os seus amigos. Bom, e aí? Vamos ao nosso assunto de hoje? Está preparado? O que você acha sobre este assunto, política e religião? Você acha que esse assunto, que essas duas ciências, elas podem trabalhar juntas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos atravessando no Brasil, e eu diria que basicamente em todo o mundo, esse fenômeno onde políticos querem implantar a sua religiosidade, as suas crenças religiosas na política. Eu estou falando do Brasil, creio que você é brasileiro, né? Se você está aí ouvindo pelo YouTube de outro país, clica aí na tecla aí, ele vai traduzir para o inglês e você vai me entender completamente, tá bom? Mas aqui no Brasil, nós estamos atravessando um fenômeno onde um grupo de pessoas consideradas evangélicas fazem parte da Câmara dos Deputados, fazem parte da nossa governância aqui no país. E a propósito, você já deve ter ouvido falar sobre a bancada da bala, não é? Parece contraditório, mas esse grupo de evangélicos, eles compõem o que nós conhecemos popularmente como chamada bancada da bala. São um grupo de pessoas que se consideram evangélicos, crentes, cristãos, defendem as suas ideologias, são políticos e querem implementar, na sua forma de governo, a sua religião. Então, eles, por exemplo, aqui eu não estou criando juízos de valores, porque eu também sou contra o aborto, exceto nas condições que ele é permitido por lei. Você sabe que existem leis no Brasil em que é permitido o aborto. No caso de uma mãe que está grávida com uma criança com anocefalia, né? Ela poderá abortar a criança, uma mãe quando está correndo risco de morte ou em caso de estupro, tá ok? Mas eles, de maneira radical, são contra qualquer tipo de aborto, inclusive o que está legalizado no Brasil. Eles não gostam das pessoas que são consideradas LGBTQI, né? Então são preconceituosos. Alguns até mesmo, pode parecer contraditório, mas eles são um tanto racistas também. Ou seja, é um grupo bem seletivo em que defende as suas ideias. E o que me deixa mais intrigado é que eles defendem também o uso de armamentos. E eles fazem tudo isso em nome da sua ideologia política. Por isso que eles são considerados como pessoas que fazem parte da bancada da bala. Porque eles acreditam que as pessoas devem ter o direito de usar armas para poder se defender. Mas será que é possível realmente conciliar ciência, política e religião? E até mesmo ciência, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ciência, né? E religião. Mas o tema específico hoje é sobre política e religião. Será que é possível conciliar essas duas ciências?
O sociólogo português Boaventura Souza Santos, tratando sobre esse tema, ele vai usar um termo no qual ele diz, ele junta as duas palavras, ele fala teologia política, ou teopolítica, aonde ele aborda sobre esse tema, esse fenômeno que está ocorrendo aqui, eu falo no Brasil, mas não só no Brasil, em todas as partes do mundo. E há um detalhe importante que você precisa saber. Geralmente, esses grupos de evangélicos políticos, não são todos, é claro, eu estou dizendo sobre a maioria, eles fazem parte de um partido político considerado como a extrema-direita, porque esses ideais condiz muito com esse partido, com o partido da direita, da extrema-direita, onde eles conseguem, de maneira radical, defender os seus ideais. Mas seria esse um fenômeno somente aqui do Brasil? Bom, quem já me conhece sabe que eu sou formado em teologia e também história. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui, escuta aqui, ó. Esse fenômeno não começou agora. E você sabe que a história, em muitos momentos, ela se repete. Então, para entendermos um pouquinho sobre esse fenômeno, é necessário que nós recorramos um pouquinho à história, tá bom? E de maneira didática, bem leve, eu vou fazer você voltar um pouquinho para os anos anteriores, ou se você é novo e está estudando ainda sobre esse assunto na escola, vai recapitular e vai ajudar você muito, tá bom? Mas essa ideia de misturar política e religião não é de agora. Nossa, Wilson, eu achei que era agora. Eu estou vivendo esse momento e eu nem parei para pensar que isso já ocorreu durante toda a história. Pois é verdade. Já ocorreu há muito tempo. Desde que se tem ideia, né, da origem do mundo, das grandes civilizações ou das civilizações antigas, essa ideia de política e religião sempre caminhavam juntos. Você vai lembrar. No Antigo Egito, é isso mesmo. Lembra dos faraós? Lembrei. Pois é. Os faraós, eles eram líderes políticos, porque governavam, no caso, o Egito, né? Governadores do Egito, imperadores do Egito ali. Mas também eles eram considerados deuses. Tá fazendo um certo sentido para você? Tá legal? Tá conseguindo entender? Pois é. Então, essa ideia em que um político também é um representante de Deus não é de agora. Já vem durante muito, muito tempo, como eu disse para você. Então, os faraós no Antigo Egito, eles eram vistos como a incorporação dos deuses. Então, eles já eram considerados deuses. Daí vem a ideia, e você vai se recordar, se você não está estudando neste momento, mas se você já estudou em algum momento, sobre o teocentrismo. Ou seja, nas civilizações antigas, Deus era o centro do universo. E é quase impossível você pensar que uma pessoa não era religiosa. Porque Deus era o centro de tudo. Então, um representante do poder eclesiástico também era um representante do poder político. Está conseguindo entender? Então, não é um fenômeno que ocorreu ou está ocorrendo agora, mas é um fenômeno que já ocorreu durante muitos e muitos tempos atrás. Agora, pensando sobre o cristianismo, já que o nosso país, Brasil, é um país cristão, e os faraós não eram considerados cristãos, né? O Egito é um país politeísta, onde eles adoram vários deuses, né? Daí o panteão egípcio. Bom, no cristianismo, essa ideia de conciliar política e religião, se não me falha a memória, vai dar com Teodósio I, a partir do ano 380, tá bom? Se recapitularmos um pouquinho antes, você vai ver que o judaísmo já imperava como uma religião monoteísta. E o Cristo veio ao mundo, os evangelhos vão dizer que Cristo era judeu, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E os seguidores do Cristo, que nem eram chamados de cristão na época, e ele chamou 12 discípulos para que fossem seus seguidores, né, os discípulos do Cristo, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, tá? Eles nem eram chamados de cristãos. Eles eram considerados como a seita do caminho. Então, o Império Romano dominava na época em que Cristo estava aqui. Então, o Império Romano não era considerado um império cristão. Eu estou fazendo essa lembrança para você, essa recapitulação, para você entender quando foi que o cristianismo também passou a adotar as práticas do chamado paganismo, no caso do Egito, que eu estou citando um exemplo aqui dos faraós, tá bom? Então, Teodósio I foi o primeiro homem que
começou a introduzir no Império a ideia de que o cristianismo deveria ser a religião oficial do Império. Mas eu citei Cristo aqui, talvez você ficou um pouco confuso. Bom, se eles não eram considerados cristãos, eles eram apenas seguidores do Cristo, os discípulos que Cristo chamou, mas em determinado tempo, depois de algum tempo, parece-me que na cidade de Antioquia, foi o primeiro local em que os seguidores do Cristo foram chamados de cristãos. Tá conseguindo entender aí? Tá legal? Então, continue aí, tá bom? Vai compartilhando esse vídeo aí, ó, para o máximo de pessoas que você puder. E se você não entendeu alguma coisa, você volta depois, ouve com calma, faz algumas anotações, pesquisa, para você entender tudo o que está acontecendo no nosso país, esse fenômeno aí entre política e religião que acontece aqui no nosso país Brasil, tá bom? E ao redor do mundo também. Pois bem, Teodósio I foi o primeiro homem a introduzir ali o cristianismo dentro do Império Romano. E depois, quem vai oficializar de uma maneira mais enfática é Constantino, por volta do ano 313 da nossa era. E até então, o Império Romano era considerado um império pagão, né? Eles não adoravam o Cristo, tá bom? Para vocês terem uma ideia, o principal deus que os romanos adoravam era o deus Sol, é isso mesmo. Do latim, há uma expressão que diz assim, venerabilis dies solis, ou venerável dia do sol. Então, era o deus principal que eles adoravam, eles também eram politeístas. Mas depois que Teodósio I vai introduzindo o cristianismo no Império, depois que Constantino, antes da batalha ali, segundo alguns historiadores, da batalha do rio Múvio, aonde ele tem uma visão, ele cunha, ele vê nessa visão uma imagem parecida com a cruz de Cristo, que era o símbolo do cristianismo, tá? E antes da batalha ele manda desenhar ali nos escudos dos soldados, nas espadas dos soldados, o XP, que era um símbolo da cruz do Cristo, e ele vence a batalha às margens do rio Múvio. Ele atribui essa vitória ao Deus dos cristãos. Então, quase que entre aspas, porque não foi de maneira oficial, tudo foi de maneira gradual, dali para cá, podemos dizer que o Império Romano, então, a partir de Teodósio, a partir de Constantino, vai se tornando um império cristão. Ok? Por que os seguidores do Cristo eram perseguidos? Porque eles se reuniam nas casas. Lembram-se que você vai ver nos evangelhos, Jesus se reunindo na casa de Pedro, na casa dos discípulos e tal. E como o Império Romano controlava, na época, era o governador da época, e essas reuniões eram feitas de maneira secretas, os seguidores do Cristo, eles eram perseguidos. Mas depois que Constantino se torna, entre aspas, cristão, porque quem conhece a história sabe que ele só foi batizado no final da vida dele para não morrer pagão. Aí a religião cristã se torna a religião oficial do império. Foi aí, então, que os cristãos, seguidores do Cristo, não precisavam mais se reunir de maneira secreta nas casas. Mas agora, uma vez que eles eram perseguidos, e notem que não era tanto pela sua religião, eles eram perseguidos porque eles se reuniam de maneira secreta. E o império não sabia o que se tratava naquelas reuniões. Deu para entender? Então muita gente fala assim, eles eram perseguidos porque eles seguiam a Cristo. Não era bem isso, tá bom? Era mais com medo de um levante popular, por questões políticas. Agora, uma vez que Constantino agora se tornou cristão, agora os cristãos não precisavam mais se reunir de maneira secreta. E o império que antes perseguia os cristãos, agora a religião cristã se torna a religião oficial do império. Ok? E os cristãos agora poderiam se reunir, cultuar livremente o Deus que eles acreditavam ser o Deus monoteísta, o Criador do universo, de maneira pública. Existiam vários templos pagãos. O que Constantino faz? Fala, agora vocês poderão se reunir nesses templos. E aí há um sincretismo religioso, eu não quero me aprofundar muito, porque existiam imagens de templos, de deuses nos templos pagãos, e o cristianismo, que veio do judaísmo ali, o monoteísmo e tal, não adoravam outros deuses, e aí ele vai tirando alguns deuses ali, algumas imagens nos templos pagãos, para que os cristãos possam se adentrar, e ele vai fazendo um ajuste de conta, porque Constantino, na verdade, ele não era um religioso, ele era um grande político, ele queria unificar o império, tá bom? Então, por exemplo, só para um adendo aqui para você depois pesquisar, tá? Os deuses pagãos que existiam dentro dos templos foram tirados para que os cristãos
pudesse cultuar o Deus aonde? Nos templos, ok? Mas, por exemplo, os cristãos, seguidores do Cristo, que eram um segmento do judaísmo e guardavam o sábado, eles passaram a cultuar Deus quando? No domingo. Por isso que muitos cristãos hoje adoram a Deus ou têm como dia de guarda especial o domingo. Mas quando você vai para o texto bíblico, você verá que o dia específico que Deus pede na Torá, ali nos 10 mandamentos, é o 7º dia da semana, que é o sábado. Então, deu para entender o sincretismo? Eu tiro os deuses pagãos do templo, os cristãos entram. Mas para que os pagãos continuem adorando e cultuando, e eles adoravam mais o Deus Sol, que era o dia de domingo, daí do inglês Sunday, né? Dia do Sol, do latim eu usei a expressão, né? Lembra? Veneráveis dies solis, venerável dia do Sol, que era o domingo. Então, agora os cristãos passam a ter como dia principal, o dia de guarda, o domingo. Deu para entender? E assim o Império Romano foi unificado. Lembre-se que nós estamos falando ainda de um período chamado teocentrismo, aonde o líder político era também um líder eclesiástico. Não fazia assim uma distinção, tá? E aí, se você estudar a história dos judeus, você verá que o templo era para onde tudo se convergia. Então, ali no templo havia os cultos religiosos, mas também havia o banco, né? As questões sociais eram todas resolvidas ali no templo. Era ali, era o teocentrismo. Deu para você entender? Até quando, Wilson, durou o teocentrismo? De maneira mais eficaz, ele vai até o que nós conhecemos no período da história como a Idade Média, a Idade das Trevas. E eu vou dizer uma coisa para você. O Império Romano foi se expandindo grandemente, né? Com essa ideia de política e religião caminharem juntas. E você já deu para perceber que o líder, né? Os historiadores vão dizer que Roma Imperial tornou-se Roma Papal. Você sabe que esse programa aqui, esse podcast, ele é um programa totalmente inclusivo e nós trabalhamos com vários assuntos aqui. E o que eu vou falar para você a partir de agora não é um preconceito, apenas relatos da história, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui sobre política e religião. Uma vez que o cristianismo torna a religião oficial do império e Roma pagã se torna Roma cristã em determinado momento da história, quem era o líder do cristianismo conhecido até hoje no meio de todos nós? Mas era o Papa o representante do cristianismo, do latim pai dos pais. Tá? Só que o Papa, ele era um líder político e um líder religioso. E todo o conhecimento que nós conhecemos durante o período histórico, conhecido como a Idade Média ou Idade das Trevas, era transmitido somente através da igreja, que a igreja governava a política e a religião. Há um detalhe aqui. Se você estudar um pouquinho sobre a história do cristianismo, os pais da igreja, você verá que Agostinho ele dá toda a base teológica para o poder papal, quando ele escreve Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Está fazendo sentido para você? Então, o líder eclesiástico, representado na pessoa do Papa, ele era um líder político e um líder religioso. Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Ele governa as duas cidades. Então, para você ter acesso à Cidade de Deus, você tem que passar pelo líder religioso, no caso, o Papa. Mas, a propósito, até hoje ainda é assim, não é? Claro que não estamos mais na Idade das Trevas. Mas se você ver, ele também é um líder político. Quando ele viaja os países por aí, ele recebe honras, né, de estadista e também honras dos líderes eclesiásticos, porque o Vaticano é um dos menores países do mundo, ele é representante daquele país, no caso, o Vaticano. É claro que hoje não estamos mais na Idade das Trevas, ou na Idade Média. Então, nesse período da Idade Média, que ainda perdurava o teocentrismo, a igreja era a detentora do saber. E todo conhecimento era dado, vamos usar um termo aqui bem mais didático para você entender, de cima para baixo. O líder eclesiástico, na pessoa do Papa, ele era que passava o conhecimento. Ou seja, o teocentrismo perdurava tudo que não estava de acordo com o conhecimento da época, que a igreja transmitia como verdade, era visto como heresia. Então, por isso que é conhecido na história como a Idade Média ou a Idade das Trevas, e que as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Está cheio de material farto para você pesquisar por aí. Tem um filme que retrata muito bem, eu vou dar um spoiler para você aqui, que é Em Nome da Rosa. Tá?
vou dar um spoiler para você aqui, vem a memória aqui, em que algumas pessoas que não tinham acesso à biblioteca, mas tentavam ir até uma biblioteca para ler alguns livros, diziam-se que, como as pessoas folheavam os livros, sabe aquela mania que a avó fazia antigamente? Passava o dedo na boca para folhear as páginas do livro? Eles passavam veneno nas páginas dos livros, então as pessoas tinham a ideia de que se ela fosse ler, ela poderia morrer. Porque só quem poderia ter o poder, o conhecimento, era um líder, no caso, os líderes eclesiásticos da época. Então, qualquer pessoa que é contra o que a igreja ensinava como verdade, ele poderia ser morto, porque nesse período da Idade Média, realmente a coisa ficou feia. E muitas pessoas foram mortas nas inquisições, nas fogueiras, que alguns historiadores cristãos chamam de fogueiras papais. Mas, tudo bem. Até quando perdurou isso, gente? Até quando o teocentrismo perdurou? Bom, até o século XV, século XVI, quando alguém resolveu estudar e pagar o preço por isso, tá bom? E me vem à memória agora, sabe quem? Nicolau Copérnico. Já ouviu falar sobre ele? Já, né? Então, entre o século XV e século XVI, vem surgindo aqui, deixa eu me dar uma olhadinha aqui, que eu não quero que você esqueça de nada, tá bom? Vem surgindo o humanismo renascentista na Europa, liderado por filósofos e artistas. Como eu citei o nome principal aqui, Nicolau Copérnico. E ele vem dar a ideia aqui do heliocentrismo. A partir desses movimentos, vai surgindo depois o iluminismo. O que é iluminismo? Se você estava vivendo num período conhecido como período das trevas, o conhecimento vai libertando as pessoas, vai trazendo luz para as pessoas. E o iluminismo foi um movimento filosófico intelectual, liderado por artistas e filósofos, que ocorreu na Europa, especialmente, é isso mesmo, lembrou, né? Na França. Na França. O que ele defendia? Esse período vai ser conhecido na história como a Era da Razão, né? Ou o Século das Luzes. Defendia o quê? As liberdades individuais e o papel da sociedade, do Estado na sociedade. Parece que com o né? Com o iluminismo vai se havendo uma ruptura. Opa, religião é num canto, política no outro lugar. Então há uma separação, vai surgindo ali uma separação entre política e religião, conhecido como Século das Luzes, liberdades individuais, o iluminismo, né? Então há uma ruptura entre o saber eclesiástico, né, e o saber científico. Agora, Deus está presente na natureza e no próprio homem. Ou seja, o líder político agora também já não é mais o líder eclesiástico. Há aquela ruptura, tá ok? Quais foram os principais nomes que se destacaram no iluminismo? Eu vou trazer para vocês aqui pelo menos 3 nomes, tá ok? Primeiro, Voltaire. Voltaire, ele trabalhou a ideia da liberdade de expressão e do pensamento. Hoje se fala muito sobre liberdade de expressão. Precisamos ter liberdade de expressão, tal. Cuidado para você não confundir liberdade com libertinagem. Mas Voltaire trabalhava essa ideia. Ora, se ele estava rompendo com a Idade Média, em que só a igreja era que trazia o pensamento e o conhecimento científico, tanto eclesiástico quanto político, agora não. Você, como pessoa, poderia pensar livremente e expressar as suas ideias. E ele admirava muito, o que o inspirava era a Constituição inglesa, aonde lá havia uma liberdade religiosa, as pessoas poderiam cultuar os seus deuses, as suas crenças, de maneira particular. Não era o Estado que impunha para ele qual religião ele deveria seguir. Tá? Então ele baseava as suas ideias mais na Constituição inglesa. Tá? Um outro nome que eu quero destacar para você é Montesquieu. O que Montesquieu defendia, Wilson? Me faz lembrar aí, calma. Está acompanhando direitinho? Eu vou falar para você. Já ouviu falar sobre o espírito das leis? Exatamente. É esse cara aí, Montesquieu, tá bom? E ele defendia também o que nós conhecemos hoje como o Estado moderno. Você vai começar a se situar no tempo aí, tá bom? O que é o Estado moderno? A divisão dos 3 poderes. É isso mesmo, poder executivo, o poder
legislativo e o poder judiciário. Então, o poder legislativo, executivo e o poder judiciário. O poder não estava mais concentrado na mão de um só homem, mas esse poder deveria ser dividido em 3 instâncias, 3 esferas. Recapitulando aqui, legislativo, repete comigo aí, legislativo, executivo e judiciário. Não é isso que ocorre no Brasil? Esse é o que nós conhecemos como Estado moderno. No Brasil temos os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E a propósito, alguns falam-se tanto mal do judiciário hoje em dia, né? Mas tudo bem, é um outro assunto aqui. É dele que vem a famosa frase, né? Que diz assim, ó, todo homem que tem poder concentrado em si é tentado a abusar dele. Ou seja, talvez você seja vítima de um poder assim opressivo, não é? Mas toda pessoa que concentra em si o poder, ele vai se tornando, entre aspas, quase como se fosse um deus. E ele tende a abusar dele. Então, ele dividia esse poder nessas 3 esferas. Tá legal? Um outro nome aqui que eu quero destacar para você do iluminismo é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O que ele defendia? Sabe o que ele era muito a favor? Ele era a favor da democracia. Democracia. O poder emana do povo. O povo tem poder de decisão. Tá? Então, ele era crítico das sociedades privadas. Olha só. E ele trabalha um aspecto interessantíssimo. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que para Rousseau, as desigualdades sociais, ou seja, as sociedades privadas, eram motivo das desigualdades sociais. Conseguiu entender? É por isso que ele vai escrever o contrato social. E ele defendia o seguinte, que o Estado deveria abrir mãos de alguns direitos em prol da comunidade. Ou seja, deveríamos trabalhar para o bem comum. É claro que no capitalismo, eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro, tá? Eu sei que o capitalismo é muito bom, não quero defender o socialismo, mas no capitalismo as pessoas não saem do mesmo nível. Quem é pobre, é difícil romper a barreira da pobreza. Ele é pobre e tem oportunidade de ficar milionário, com certeza, é óbvio. Né? Você pode conseguir sair da linha da pobreza trabalhando muito, estudando, se preparando, trabalhando muito, mas parece que tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Mas quem já nasce num nível, já é herdeiro, aí já sai num nível totalmente diferente daquele que nasceu pobre, na periferia, que vai ralar para estudar, para aprender e tentar a sorte de conseguir um bom emprego, né, passar na Universidade Federal, se destacar naquilo que faz, para poder crescer, ganhar um bom salário, e talvez somente os filhos é que vão sair dessa linha da pobreza. Então, ele defendia que deveria se abrir mão um pouquinho dos direitos privados, do poder que alguém tivesse consigo mesmo, o poder financeiro das sociedades privadas, para o bem comum, ou seja, aumentar um pouco o salário das pessoas e tal, para que as pessoas pudessem ter uma vida mais humanizada, uma vida mais feliz e pudessem ter direitos como todos devem ter, todos os direitos, ok? Então, nós estamos aí dando uma passada em toda a história para você entender, você já entendeu sobre o teocentrismo, né, o renascimento, um pouquinho, sobre o iluminismo. Mas nós estamos, parece que, querendo voltar para o teocentrismo, não é isso? Parece que a bancada da bala, agora que você já entendeu os conceitos históricos aí, querem voltar para o teocentrismo. O que era o teocentrismo, recapitulando? Era quando o líder político, sendo líder religioso, impunha todas as suas ideias religiosas para a sociedade. Parece que é isso que a bancada da bala quer fazer novamente com você. Tá ok? Mas, falando sobre o cristianismo, sobre o Cristo, né? Não surgiria sem a pessoa, sem a figura do Cristo, que biblicamente é o Criador do universo, que um dia se fez homem e veio entre nós. O que ele pensava sobre isso? Será que ele era a favor da política e religião caminharem juntas? Se você volta para os evangelhos, você verá que em alguns momentos parece que há uma dicotomia. Parece que o Cristo não era muito a favor de misturar reino do mundo com o reino de Deus.
E parece que os discípulos do Cristo, os seguidores do Cristo, em algum momento não entenderam isso. Porque, como eles viviam sob o jugo romano, né, o Império Romano dominava, e se falava já na época, as profecias bíblicas já diziam sobre um libertador que viria, né, eles pensavam que o libertador que viesse, que era um tipo de Moisés, né, um antítipo de Moisés, que Moisés foi um libertador do Egito, foi um tipo do Cristo também, libertaria também o povo do poder político. Então, aqueles que aguardavam Cristo da época pensavam que o reino de Deus seria estabelecido aqui na terra. E até hoje as pessoas não entendem muito sobre essa questão do reino de Deus, né? Que é um reino que já estava, mas ainda virá. Então, há um conflito sobre essas questões do reino de Deus. Mas Cristo deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo. Ele queria libertar as pessoas de um reino por vir. Quem estuda a Bíblia sabe que, e é criacionista, sabe que quando Deus criou Adão e Eva, respeito você que pensa o contrário, mas a Bíblia vai tratar sobre um Deus criador que criou o universo. Era tudo perfeito aqui. Era tudo perfeito, segundo a narrativa bíblica. Não havia opressão, não havia desigualdades. Mas, em determinado momento, o homem pecou e se torna inimigo de Deus. Então, Cristo deveria vir para libertar o homem do pecado, para que o homem tornasse novamente, né, amigo de Deus. E o Cristo veio. Então, havia esse conflito, o reino de Deus e o reino dos homens. E os próprios discípulos, como eu disse, não entendiam muito bem sobre esse conceito, sobre a questão do reino. Mas você vai ver claro na Bíblia que, em muitos momentos, Cristo deixa claro que o reino dele não tinha a ver com esse reino aqui. Ele parecia deixar bem claro aos seus seguidores que o reino dele, ele não queria misturar política com religião. Como? Eu vou dar 2 exemplos aqui para você. Pelo menos 2, tá bom? Teve um momento em que os discípulos chegaram para o Cristo e pegaram uma moeda e eles estavam trabalhando sobre a questão do imposto. E eles perguntaram para Cristo, é lícito ou não pagar imposto? Porque Roma nos oprime. Você veio para nos libertar. E eles queriam entender sobre essa questão do reino. É isso que você precisa captar, tá ok? E quando eles pegam aquela moeda, aí Jesus faz uma pergunta para eles. Fala assim, de quem é essa figura aí? A Bíblia, algumas versões fala esfinge, né? Porque nas moedas cunhadas, que já existiam na época, tinha a figura do imperador. No caso do César, da época, né? O imperador romano ali. Aí Jesus pergunta assim, de quem é essa imagem aí da moeda? Aí alguém olha e fala assim, bom, é de César. Aí qual foi a resposta que o Cristo deu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu a separação? César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separa a religião e política. Então, em muitos momentos, você vai ver essa separação. Outra coisa também que Deus era contra, que Cristo era contra, né? A ideia da religião mercantilista. Lembra quando Cristo entra no templo e vê os vendilhões ali vendendo tudo aqueles rituais sagrados? E o Cristo derruba aquela mesa que os evangelhos vai trazer como mesa dos cambistas, né, que vendiam comércio ali no templo. E Jesus falou assim, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores. E era o seguinte, para quem conhece um pouquinho sobre a teologia judaica, eles tinham que praticar alguns ritos religiosos ali, mas todos os ritos religiosos, o que eles ofereciam a Deus, deveriam ser avaliados pelo sacerdote. Então, se eu trouxesse um cordeiro para ser sacrificado, o sacerdote avaliava. E se não estivesse de acordo com os regulamentos da lei, aquele cordeiro não serviria para o sacrifício. Mas no próprio templo já se vendia um cordeiro, um pombo para o sacrifício e outros rituais ali para outros itens, né, para os rituais sagrados. Como já estavam sendo vendidos no templo, obviamente, é óbvio, né? Já haviam passado pelo aval dos sacerdotes. Só que é o seguinte, eles estavam transformando a casa de Deus em covil de salteadores, ou seja, estava superfaturado ali a mercadoria. E aí Jesus, indignado com aquela política, né, ou aquela religião mercantilista, derruba todos os utensílios ali e faz uma reforma simbólica ali no templo. Então Jesus também era contra isso aí. Mas já estamos encerrando para o nosso bate-papo, espero que você tenha gostado. E eu quero dizer para você o seguinte, que um dos maiores exemplos sobre como Deus separa, como Cristo separou religião e política,
está lá em Marcos capítulo 10. E aí, no subtítulo da Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, vai falar sobre um diálogo entre Jesus, os discípulos e o pedido de Tiago e João. E era interessante, porque já estava se aproximando já da missão que o Cristo faria aqui na Terra. E como eu disse, eles pensavam que Cristo iria libertá-los politicamente também. E Cristo deixou claro que o reino dele não era deste mundo. E é interessante que o pedido que eles fazem era: Senhor, quando tomares um reino, eu estou resumindo aqui para você, tá bom? Estou resumindo para você. Eles falaram assim: Senhor, quando tomares um reino, permita que... Aí a mãe de Tiago e João vai dizer: permita que meus filhos, Tiago e João, sentem um à direita do seu trono e outro à sua esquerda. Olha só, queriam ser governantes políticos, né? Participarem do reino do Cristo. Afinal, eles eram seguidores do Cristo. Mas eu quero atentar você aqui para a resposta que o Cristo deu. E se você acredita na Bíblia, eu acho que é uma das melhores maneiras para você procurar fazer a coisa certa, se você obedecer os ensinamentos do Cristo. Se você se sente um seguidor do Cristo, se considera um cristão, eu acho que é justo você seguir o que Cristo pede que você siga, tá bom? E ele vai dizer assim: respondeu Jesus, eu estou lendo Marcos 10, agora a partir do verso, deixe-me ver, 39. Respondeu-lhe Jesus: não sabeis o que pedis. Olha só, não sabeis o que pedis. Tão bom, né? Ser assessor do governador, do presidente e tal. Mas ele falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão equivocados, né? Podereis vós beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, sem entender nada: podemos sim, Jesus, de boa, tranquilo. Aí Jesus disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem já está reservado. Aqui ele já estava falando a um outro reino, né? Ao reino celestial. Quando ouviram isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores... Escuta aqui, ó. Sabeis, os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Olha o contraste. Olha o contraste. Entre vós, entre você, que diz ser um seguidor do Cristo, não será assim. Você não será senhor de ninguém. E ele vai ensinar como você deve ser. Ele vai dizer assim: entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande... Olha aqui para mim, ó. Olha aqui. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. Entendeu o contraste do reino de Deus? Se você quer ser grande, você não deve ser senhor de ninguém. Você deve ser servo. É aquele que serve. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha que frase bonita que o Cristo vai dizer. Em outras palavras, ele vai dizer aos discípulos: vocês não entenderam a perspectiva do reino. E ele vai dizer assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que contradição, hein? A bancada da bala. Não quero aqui fazer juízo de valor, mas eu quero ressaltar aqui agora o texto bíblico. Me parece que ficou bem claro que os seguidores do Cristo devem ser servos, porque o reino de Deus está baseado no amor ao próximo, na humanidade. O Deus bíblico é isso mesmo, ele não faz acepção de pessoas. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua preferência ou orientação sexual, ele ama você do jeito que você é. O Cristo veio para trazer liberdade, não opressão. Mas espera lá, depois de tudo que você ouviu,
Você pode estar se perguntando, mas pode um cristão, um seguidor do Cristo, ser também um político? Pode. Por incrível que pareça, pode. O que não pode é eu ser um político e ser também um religioso e querer impor a minha religiosidade aos meus subordinados. E na Bíblia você verá vários exemplos, por exemplo, Daniel, José do Egito, que se tornaram grandes políticos, mas nem por isso, mesmo vivendo numa época teocêntrica, né, no período do teocentrismo, tiveram como ousadia querer implantar a sua religião como a religião oficial do império. Então, sigamos o exemplo do Cristo. Separemos de maneira didática essas duas ciências, religião e política. Um político pode ser, sim, um religioso também, mas não precisa impor a sua religiosidade aos seus subordinados. Sabe por quê? Porque você não é Deus. E Deus veio para trazer liberdade. E essa liberdade que Ele oferece a cada um de nós. Os seguidores do Cristo são livres. Ele segue a Cristo porque ele escolhe seguir, não porque alguém lhe impõe. Quando Cristo chama os seus seguidores, ele disse, vem. Ele não falou, você está obrigado a vir. Vem. E os discípulos, de livre e espontânea vontade, ouviram o convite do Mestre, do Cristo, e começaram a segui-lo. Cristo não impõe a sua religião, o amor pela força. Ao contrário, o amor, ele é paciente, né? Ele dá liberdade às pessoas. E somente aqueles que são livres são capazes de amar. Então, eu espero que você possa ser, se você se intitula um seguidor do Cristo, possa ser aquele que vem para servir e não para ser servido. Grande abraço. Foi bom participar dessa roda de conversa com você. Espero que você tenha entendido que o reino de Deus não é deste mundo. Tá bom? O reino de Deus ainda está por vir. Mas ele pode estar aqui. Se você e eu seguirmos de maneira didática, de maneira prática, olha aqui, de maneira prática, os ensinamentos do Cristo. Então não precisa sair falando por aí que você segue igreja tal, que você frequenta tal igreja. Não seja um proselitista, não. Faça o seguinte, viva os ensinamentos do Cristo. Viva. A tal ponto que as pessoas saiam confundidas quando conversarem com você. Será que eu conversei com um ser humano ou conversei com um ser divino? E aqui, você nem falou que frequentava a igreja tal, igreja B, igreja C, igreja D. Não precisa disso, tá bom? Cada um segue a igreja que quiser, mas o importante é que você viva os ensinamentos do Cristo. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, reveja o vídeo novamente, faça pesquisa para você entender e ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá? E compartilha, veja os vídeos anteriores também e compartilha aí o nosso podcast. Te agradeço por mais essa roda de conversa e fique atento aí para os próximos episódios que irão acontecer aqui, tá bom? Portanto, siga as redes sociais, Liberchat_, o nosso Instagram, YouTube, podcast Liberchat e também o nosso Spotify. É só digitar lá, Liberchat Podcast. Grande abraço, obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.